quando eu tiver liberada da CAPES, vou mexer no meu currículo, né? Porque vocês percebem que os currículos da gente só mostram a cabeça, né? Aquilo que a pessoa fez intelectualmente e nem sempre diz o que a pessoa é, né? Conversávamos agora aqui com a Ana Lúcia, dizendo que já é bisavó, eu já era quase, né? Então tem toda essa dimensão humana dos filhos, dos netos, né? Daquilo que a gente gosta de fazer, gosta de cozinhar, gosta de dançar, gosta de tudo isso que constitui a gente como pessoa, não aparece, né? Porque isso tudo revela um pouco a compreensão de formação historicamente construída, onde a dimensão intelectual ela sempre se sobrepõe, né? A dimensão cultural e a dimensão humana. Às vezes lá com os meus alunos eu provoco, quando vou conversar com professores mais da rede de ensino básico, né? Porque eu digo se pudesse mandar só a cabeça das crianças para o colégio, ia ser muito mais fácil, né? Infelizmente o corpo vai junto, e o corpo cheira, o corpo se mexe, o corpo, né? Porque a escola historicamente trabalha com a cabeça, né? Trabalha só com a questão do intelecto, o demais atrapalha, é uma coisa que fora a aula de educação física, ou um pouco da aula de artes, a ideia de que o melhor aluno é aquele que está mais imóvel, né? Imóvel fisicamente, ainda que haja uma ideia de uma certa movimentação intelectual. Oi, perdeu? Não. Bom, será que eu estou mexendo em alguma coisa? Não deu aqui certo. Essa minha introdução também tem a ver um pouco com o que eu vou conversar com vocês sobre os saberes docentes, né? E os saberes docentes, já muitos autores já discutiram, já ampliaram as diversas dimensões desses saberes docentes e que de alguma forma se contrapõem atualmente com aquela clássica ideia de que os saberes docentes quase que se resumiam, especialmente na universidade, se resumiam ao domínio intenso de uma área de conhecimentos, né? Na realidade, o domínio intenso de uma área de conhecimentos é a base de um professor, né? Porque nós somos sempre professor de alguma coisa, não somos professores sem conteúdo disciplinar ou conteúdo de conhecimento, né? Então, é fundamental que a nossa Constituição se dê a partir desse campo de conhecimento, esse campo científico, né? Entretanto, nós precisamos para a profissão docente, são necessários outros tipos de saberes, em que pese sempre, como eu digo, a base é o conhecimento do campo, né? Ninguém ensina o que não sabe, o que não fez, o que não tem ideia, né? Tanto é que vocês observem que, historicamente, quando a universidade tinha um papel social fundamental ligado à preparação de quadros intelectuais para a liderança social, né, através das diferentes profissões, o recrutamento dos professores da universidade se fazia um pouco por essa lógica. Quem sabe fazer, sabe ensinar, né? Então procurava-se profissionais reconhecidos ou bem-sucedidos nos seus campos específicos que vinham à universidade com o sentido de formar novos profissionais daquele campo. Essa é uma equação que nós já há um tempo fazíamos uma certa crítica, porque se saber fazer é muito importante para saber ensinar, que eu acho bastante difícil a gente ensinar alguma coisa que a gente não faz, né? Mas não há uma relação, assim, uma equação direta entre o saber fazer e o saber ensinar, né? Então, em que pese saber fazer é muito importante, há outros saberes que fazem a ponte entre o meu saber fazer e aquilo que eu quero produzir no saber fazer de uma outra pessoa, no nosso caso, dos meus estudantes, né? Esses saberes nós chamamos de saberes pedagógicos, né? Que são aqueles, então, que nos vão dizer
de que forma e nos fazer compreender não só como eu aprendo e como eu sei fazer, mas estar atento a como aprende o meu estudante, né? Como aprende o aprendiz, aquele que realmente tem que produzir a sua aprendizagem. E nós sabemos que, em função dos estilos cognitivos, em função da história e da cultura dos estudantes, da trajetória escolar que eles tiveram até chegar à universidade, há diferentes formas de aprender que nós temos que acionar, né? Se a gente fizesse uma enquete aqui com vocês, né, como eu melhor aprendo, certamente viriam formas plurais, né? Plurais. Na época em que o papel principal da educação escolarizada era a introdução, a memória, né, do conhecimento posto, a gente percebia que muita gente aprendia falando alto, né, repetindo, se ouvindo, né? Outros repetindo diversas vezes a mesma ladainha do conhecimento, né? Outros precisam escrever ou fazer sínteses. Então, são estilos cognitivos que fazem com que as pessoas aprendam de maneira diversa. Alguns acham que é muito mais fácil aprender em coletivo, em grupo, se eu tenho um companheiro, se tem alguém que estuda comigo. Outras pessoas já acham que para aprender mesmo eu tenho que estar sozinho, eu tenho que estar isolado. Então, são diferentes estilos cognitivos que nós encontramos quando nos colocamos na profissão de professor. Naturalmente, como professor, especialmente no processo coletivo, como é a sala de aula, nós não fazemos uma educação individualizada, né? Mas, de alguma forma, nós temos que levar em conta essas diferentes formas de aprender, pelo menos para poder variar os estímulos e as possibilidades, né, de privilegiar os diferentes estudantes. E existe uma outra gama de saberes, né, que também estão postos nessa relação entre o saber e o saber ensinar, né, que hoje na universidade acabaram tomando uma dimensão exponencial, né, já que se o ensino tem condições que são semelhantes, independente do nível em que ele se distribui, na universidade há características especiais, porque para a universidade as funções de ensino, pesquisa e extensão, elas vão provocando a necessidade de diferentes saberes do docente. Aonde então a questão do ensino, né, da docência direta com os estudantes, requer uma gama de saberes, mas aonde também se exige do professor a condição de investigar, né, e que essa investigação tenha um impacto social, um impacto de distribuição de um conhecimento que pudesse ser socialmente válido. Esse processo se estabeleceu de uma forma bastante recente no Brasil, se a gente considerar um pouco a história da universidade brasileira, porque até o final dos anos 60, o nosso modelo de universidade estava ligado muito a essa perspectiva da formação de quadros, né? É com a reforma universitária de 68, que no Brasil paradoxalmente se dá, né, em plena ditadura, mas havia uma compreensão do governo militar de que o país teria que ser, era uma visão desenvolvimentista nacionalista, quer dizer, o país tem que ser suficientemente independente nas suas formas de produção do conhecimento, e começa pela mudança na universidade, tendo em vista a ideia de que é a pesquisa nacional e que vai alavancar essa condição. Hoje isso até parece tão distante, né? Porque no momento das globalizações e das internacionalizações, achar que a pesquisa é nacionalista parece bastante estranho para nós. Mas foi o que impulsionou a reforma universitária de 68. Que até então a universidade era organizada por faculdades, portanto, os cursos eram a unidade pedagógica da construção universitária, né? O professor era professor de um curso. E a lógica da departamentalização que se instala com essa reforma de 68, ela se instala para privilegiar a pesquisa, ou seja, o professor não é mais professor de um curso, mas ele é professor de um departamento, em que parte do pressuposto de que professores que tenham a mesma ou similar especialidade de conteúdo, de conhecimento, reunidos teriam melhores condições de
produzir conhecimento, né? De fato, isso aconteceu, acho que essa relação existe, né? Entretanto, do ponto de vista de ensino, esse processo criou algumas repercussões, talvez não tão positivas, né? Porque os cursos deixam de ser a unidade curricular, a unidade estrutural da universidade e passam a ser os departamentos. Então, os professores não são mais professores de um curso, com a identidade daquele curso. Eles são professores de um departamento que muitas vezes atendem diferentes cursos, né? Por isso tem sido tão importante e tão difícil a missão dos colegiados de curso. Agora mesmo estava lá participando de uma tese sobre o curso de mudança curricular no curso de nutrição. Então sempre fica claro assim, bom, isso se consegue com os professores que são do curso e os que são do ciclo básico, não se consegue. Quer dizer, continua uma dicotomia, né? Porque aqueles docentes que estão no ciclo básico, eles não têm a mesma identidade profissional e acadêmica com o curso, porque eles atendem diferentes cursos. E aí a ideia que substitui a compreensão de quem sabe fazer, sabe ensinar, passou a ser quem sabe pesquisar, sabe ensinar, né? Porque hoje todo o recrutamento dos novos docentes para as universidades, em especial para as universidades públicas, né, se faz pelo título, primeiro foi de mestre, agora é de doutor, né? E a pós-graduação estrito sensu, né, em que pese não haja nenhuma ideia de formação docente nessa formação de pós-graduação estrito sensu, é o que suporta, o que alavanca a docência na universidade, né? E se a primeira equação podia ser discutível, quem sabe fazer, sabe ensinar, a segunda, a meu ver, é mais discutível, quem sabe pesquisar, sabe ensinar, né? E digo por quê, especialmente para o nível de graduação. Porque a graduação tem como meta a formação de um profissional generalista, né, que está ligado ao mundo das profissões. Já a pós-graduação tem uma ideia de um sujeito especialista, né, tanto pela escolha do curso, da área, como depois da linha de pesquisa, cada vez vai afunilando mais essa especialização, né? Na pós-graduação, a pessoa que faz uma tese também afunilando esse conhecimento, né? Ele cada vez sabe mais de menos, né? Porque é a verticalização que vale, né? Na graduação, a gente precisa de professores que tenham muito mais um conhecimento horizontal, ou seja, que saibam que o meu saber é muito importante em si, mas que no curso onde eu atuo, a importância dele pode ser relativa, né? Pode ter um sentido num curso, pode ter outro sentido no outro. Portanto, não se trata de ser mais ou menos importante, mas se trata de conhecer esta relação horizontal para compreender aonde o meu conhecimento se articula com os demais, com vistas à formação de um profissional generalista, que é o objetivo da graduação, né? Então, esses processos vêm atingindo fortemente os saberes da docência, e especialmente os saberes do docente da universidade, né, da educação superior. Porque os jovens professores, eu tenho trabalhado bastante com pesquisas com os professores iniciantes, eles se sentem bastante desconfortáveis, né? Porque quando se pergunta, por que você fez concurso na universidade? Aí eles dizem, porque é o lugar de fazer pesquisa. E é. Só que parece que ninguém contou que eles iam ter que ser professores, né? E no caso dos institutos federais, ainda é mais grave, porque institutos federais, além do ensino superior, tem ensino médio, tem EJA, né? E eles são selecionados pelo título de doutores. Então eu vejo que nós estamos vivendo um momento de crise dos saberes docentes, né? Em função dessa política, e longe de mim achar que o doutorado não é importante, que a pesquisa não seja importante, mas nós precisamos de uma política pública que também alavancasse a dimensão do ensino, né?
Porque, no fim, para esses professores, muito em função da sua trajetória, o lugar de conforto deles é a pós-graduação, né? E quando a gente vai assim pelo mundo afora desse Brasil, como é que dizia o poeta de vocês aqui, né? O Brasilzão, com essa expansão, né? Nós temos hoje instituições em cidades muito pequenas, em lugares distantes. Eu mexo às vezes com ele que o grande sonho deles é voltar para os braços do orientador, né? Porque é ali que foram criados, é ali que foram produzidos, é a zona de conforto, né? Então, muitos estão em instituições novas, em ambientes acadêmicos muito recentes, né? Com muito pouca cultura, muito poucas pessoas que possam, quem sabe, ajudá-los nesse processo. É bem penoso, é penoso para os estudantes, né? Que de alguma forma sofrem essa situação, e é penoso para os jovens professores. E a nossa profissão, ela não tem uma cultura que outras possuem, que é de entender o início da carreira como também um processo de formação. Então vocês veem que há profissões, por exemplo, pegamos a medicina, dificilmente um jovem médico vai fazer uma cirurgia de alta complexidade. No caso da docência, o professor novo que chega é o que pega os abacaxis, né? Então é a aula da segunda de manhã, da sexta de noite, a turma que ninguém quer. Então, há assim, tipo aqui, olha, aqui está o programa, começa hoje de noite ou amanhã de manhã, né? Então nós não temos uma cultura, isso mostra um pouco a fragilidade da profissão. Nós não temos uma cultura em que os mais experientes são responsáveis pelos mais jovens, de introdução no campo da carreira docente, né? Então isso tem trazido muitas dificuldades, entre elas alguns estudos sobre o próprio mal-estar docente e também uma repercussão objetiva que se dá às vezes pelos índices de reprovação, de abandono, né? De estudantes que não conseguem responder muitas vezes aquele imaginário que os jovens professores têm a partir da sua experiência e que hoje está muito diferente dos estudantes que temos. Com essa expansão no Brasil, muito desejada e muito foi para nós mais velhos, né, um motivo de luta, mas hoje nós temos uma população estudantil nas universidades públicas e cada vez mais diversa, né? Temos muitos estudantes do que se chama estudantes de primeira geração, ou seja, aqueles que são os primeiros da família que chegam aos bancos universitários, né? Em função das cotas, começamos com uma cota étnica, né? Depois, agora hoje nós temos as cotas dos provenientes de escola pública. Isso também vai alterando aquele imaginário muito mais meritocrático que se tinha do estudante universitário, que passava por um vestibular bastante afunilado e que, portanto, imaginávamos que os estudantes eram a nossa imagem e semelhança da nossa trajetória enquanto docentes, né? Então, isto exige muito mais saberes do que simplesmente não, mas exclusivamente o saber do domínio do conteúdo. Agora, o domínio do conteúdo ele é fundamental, porque só quando a gente domina bem o conteúdo é que a gente pode definir diferentes estratégias de ensinar. Quando eu fiz a minha tese de doutorado, alguns talvez já ouviram falar num livrinho que se chama O Bom Professor e Sua Prática, eu trabalhei com professores que eram, na visão dos alunos, eram bons professores. E eu fui pesquisá-los para ver o que aconteceu na vida desses sujeitos que os tornou bons professores, né? E eu lembro muito de uma menina que dizia assim, e eu perguntei para os alunos, eu parti dos estudantes para chegar a esses professores, e eu pedia que eles me indicassem os professores, mas que eles me justificassem por que escolhiam aqueles professores, né? E uma menina, eu escolhia num curso de matemática, e ela disse assim, bom, eu escolho o professor X porque ele é capaz de me ensinar tantas vezes e de maneira diferente até que eu aprenda. Nessa justificativa a gente tem 3 dimensões, né?
Primeiro é uma dimensão afetiva e de compromisso, quer dizer, o professor que se compromete com a aprendizagem do estudante, né? Respeita o estudante enquanto estudante, está, digamos assim, compromissado mesmo, né, com a questão da aprendizagem do estudante. Se ele ensina tantas vezes quanto for necessário, né, essa manifestação vai se aparecendo, mas se ele ensina de formas diferentes, significa duas coisas. Primeiro, que ele tem diferentes habilidades de saberes docentes, né? Porque ele sabe que pode ser um caminho, mas pode ter outro caminho. E segundo, ele tem um profundo conhecimento da sua matéria. Porque quando a gente sabe pouco, a gente só sabe ensinar de um jeito, né? Então agora eu vim aqui de carro, o carro me deixou aqui na frente da engenharia. Se eu tiver que sair do campus, eu juro que vou me parar ali na frente da engenharia estática, né? Porque eu não sei para onde eu vou, não conheço esse ambiente, né? Então, para a gente encontrar caminhos alternativos de ensinar, eu tenho que dominar a estrutura do conhecimento, não só a minha aula planejadinha, mas a estrutura que me dê conta de que eu posso começar por um lado, posso começar por outro, né? E que o aluno pode melhor entender por um lado, melhor entender por outro, e que vamos chegar ao nosso objetivo. Então, esses saberes são plurais, né? Há um autor canadense, que nós usamos muito no nosso campo, Maurice Tardif, que ele usou esse termo, né? Ele diz que os saberes docentes são plurais. São plurais na sua manifestação e na sua forma de construção. Porque vocês, tanto como eu, sabem que a docência, de todas as profissões que existem, é aquela que é mais socialmente distribuída, né? Ou seja, não há nenhuma outra profissão em que nós tivéssemos frente a nós, né, por, sei lá, 10, 15 anos, o exercício desse profissional pelo menos 4 horas por dia, né? Eu sempre, outro dia eu trabalhava lá com o pessoal da odontologia e eu dizia para eles que eu, desde que me lembro de mim, me levaram no dentista, né? E por que eu não consigo ser odontólogo, dentista, e eles conseguem ser professores? Porque por mais que eu tenha ido no dentista, eu nunca fui 4 horas por dia no dentista, né? Não observei um dentista trabalhando por 4 horas por dia, né? Então, a nossa escolarização, quer dizer, a forma como nós temos de transcurso escolar, né, faz com que nós vamos nos apropriando dessa profissão pelos modelos concretos da nossa própria prática, né? E é por isso que grande parte dos professores universitários podem ser professores, porque eles aprenderam através da própria experiência de serem estudantes, né? Quando se pergunta aos professores, muitas vezes em pesquisa também, né, o que inspira a tua docência, muitas vezes eles dizem, bom, eu procuro repetir aquilo que eu admirava nos meus professores e procuro evitar aquilo que para mim não era bom, né? Então, são os modelos culturais de formação da profissão docente. Mais ou menos é como ser pai e mãe, né? Ninguém vai para a escola de mãe ou de pai, né? A gente vai sendo mãe e pai a partir muito da própria experiência com seus pais e suas mães. Quer dizer, é um conhecimento de uma prática do senso comum, né? Ainda que seja um conhecimento respeitável, né? Mas ele é muitas vezes a gente, inclusive, mesmo não querendo, se dá conta que está dizendo para os filhos a mesma frase que pai e mãe dizia, né? Mesmo que não era isso que eu queria dizer, né? Mas aquilo vem tão forte que nós repetimos, né? Então, não é absolutamente ruim que nós, professores, nos inspiremos nos nossos modelos culturais. Só que um fazer que se alicerça somente nos modelos culturais não é uma profissão. Como ser mãe e ser pai não é uma profissão, né? Porque o que é uma profissão? Uma profissão é um exercício profissional reconhecido socialmente, né, numa sociedade, e que há uma necessidade social do seu exercício,
mas que para o seu exercício há saberes que lhes são próprios, são específicos dessa profissão. Ou seja, aquilo que qualquer um pode fazer, necessariamente não é uma profissão. Às vezes os saberes do senso comum viram profissão, né? Hoje a gente está vendo aí o boom da gastronomia, né? Antigamente a gente aprendia a cozinhar com as cozinheiras, com a mãe, com a avó, né? Não existia gastronomia, né? As pessoas que aprendiam a cozinhar abriam o seu boteco, o seu restaurante, né? Então há uma evolução, cientificização desses fazeres que às vezes tornam profissão. E quanto mais forte a presença econômica dessas profissões na sociedade, mais elas são controladas pela própria profissão, até o ponto de que quem não tem um diploma não pode exercer o seu trabalho, né? Isso não chegou ainda na gastronomia, mas daqui a pouco só vai poder abrir um restaurante quem tem curso ou diploma de gastronomia, né? Que é o controle do conhecimento na sua expressão social. Então, no nosso caso, a docência, por mais que a gente fale em profissão, né, a não ser os dos professores do ensino básico e médio, que para serem professores precisam ter uma formação de licenciados, né? Então eles têm um registro, eles têm um reconhecimento profissional. No caso da educação superior, a docência tem sido muito mais uma prática social do que uma profissão, né? Mesmo para nós que hoje somos às vezes professores de tempo integral, né? De dedicação exclusiva. Mas se a profissão exige um saber que lhe é próprio, né? E esse saber tem que ser reconhecido do ponto de vista da sociedade, esse nosso saber mais artesanal e empírico, né? Em que pese ele de novo tenha um sentido da prática, mas ele perde a dimensão da profissionalização. Meu grupo de pesquisa, nós temos investido muito em pesquisar a questão das inovações pedagógicas que se faz na universidade. E nós encontramos coisas muito interessantes. E eu confesso para vocês que até um determinado momento da minha vida, até quando fiz essa minha tese de doutorado, eu tinha uma ideia de que eu ia separar os bons professores daqueles que não eram tão bons, entre os que tinham formação pedagógica formal e os que não tinham, né? E aí dei com os burros d'água, né? Porque houve muitos professores escolhidos que não tinham a formação pedagógica no sentido mais formal, e, no entanto, eram ótimos professores e faziam muito boas práticas. E depois, agora, no decorrer das pesquisas de inovação, novamente se encontram professores com saberes muito interessantes e que necessariamente não têm uma formação específica do campo pedagógico. Só que aí é interessante porque quando a gente garimpa essas experiências e observa, o nosso primeiro movimento foi pedir que os professores escrevessem sobre isso, né? Escrevessem sobre o que produzem, escrevessem sobre o que fazem. E aí há um recuo significativo dos professores, né? Eles diziam, eu até vou fazendo, mas escrever, não é? E a gente provocava um pouco, então vocês escrevem e nós, como pesquisadores, nos apropriamos do que vocês fazem e aí nós publicamos, né, o produto que são dos próprios professores. Daí eu me perguntava por que esse recuo, né? Por que os professores recuam ao escrever sobre o ensino? Vocês veem que nós temos muito poucos na universidade professores que pesquisam o próprio ensino, que escrevem sobre o próprio ensino, né? Muito poucos. E uma das hipóteses, que para mim é bastante plausível, é que os professores não escrevem porque não tem teoria. E como na universidade a gente é construído, né? Para quando tu escreve um texto científico, tu tem que basear na teoria, então há um recuo, né? Porque eles não têm teoria para sistematizar o que fazem. Eu, por exemplo, tenho alguns casos já escrevi coisas com os professores, com alguns professores nesse sentido.
Então, me procura, o último foi um trabalho super interessante no curso de agronomia. O professor me mandou toda a descrição do que fazia, né? E eu disse para ele, até uma pessoa muito minha amiga, eu disse, não, mas o texto é teu, eu não vou me meter no texto, porque o texto, a experiência foi tua, não foi minha, né? Só que, como ele queria publicar numa revista, eu fui olhar o texto e realmente não tinha teoria, né? Então eu tive que fazer toda a parte do embasamento teórico para depois ele conseguir publicar numa revista, né? E aí saiu no nome dele e no meu. Mas quem é o artista? Era ele, né? Mas falta, por isso eles não escrevem, falta essa base teórica que sustentaria um saber profissional, né? E que garante a condição de uma profissão, que tenha seus saberes próprios. Então, esse é um processo cultural lento, né? Lento, que experiências como essa que vocês têm aqui nos dias é uma experiência excepcional, eu não canso de falar sobre ela, né, enquanto tem essa oportunidade, porque já que o professor universitário ele não tem a formação prévia, né, como condição de ingresso, e mais, né, toda a carreira dele ainda é predominantemente valorizada em cima dos produtos da pesquisa, né, e não do ensino. Então, já que o professor não tem, nós precisamos, para dar conta desse desafio, cada vez mais, de trabalhar com formação em serviço, de trabalhar com atividades que façam formação no campo do trabalho, né? Aliás, eu acho que quando foi das primeiras vezes que eu estive aqui, que eu estava começando os dias, né, e tinha começado o Reúne, nós discutimos isso, né, porque lá na portaria do Reúne, mencionava claramente a importância e a necessidade das universidades fazerem a formação e acompanhamento dos professores, né? Muito poucas fizeram, né? Por isso que eu acho que é um destaque aqui para o FMG, né? Mas eu às vezes brincava e dizia, bom, se não houver nenhum investimento nisso, e esse foi o grande limite dessa expansão, né? Se fez a expansão, mas não se acompanhou a expansão com a perspectiva pedagógica mais intensa, porque eu digo, senão vai ser o reúne e o desreúne, né? Porque a perda de alunos, a evasão, a reprovação será uma lástima, né? Porque tudo isso é recurso público, né? Às vezes fico pensando, se cada professor soubesse o que custa para a nação um aluno que se evade, que se reprova, pensaria duas vezes, né? Pensaria duas vezes. No entanto, nós ainda não temos essa cultura de uma corresponsabilidade com relação à aprendizagem dos meus estudantes, né? Há muitos, infelizmente, há muitos colegas que acham que aprender é responsabilidade do estudante. Quer dizer, eu vou lá, dou a minha aula, se aprendeu, aprendeu, se não aprendeu, né? E uma das coisas que eu considero inaceitável é que o professor possa ficar tranquilo se ele tem uma reprovação de mais de 50% dos seus alunos. Eu penso sempre assim, imagina se 50% da clientela de um médico morre, né? Que prestígio tem esse médico? Então, e vocês vão dizer assim, mas o professor não controla todas as variáveis do aluno. Realmente, a gente infelizmente não consegue aprender pelo aluno. O aluno sempre nos dá uma permissão, entre aspas, para ensiná-lo, né? A gente precisa dele para construir o processo de ensino-aprendizagem, né? Mas eu tenho que fazer todo o esforço possível para esse processo. Eu não posso lavar as mãos e achar que eu não tenho responsabilidade nessa, especialmente numa instituição pública, né? Onde todo o financiamento vem da base de uma população que nós sabemos que ainda está em condições muito adversas de vida, de saúde, né? De qualidade mesmo. Então, o papel da instituição pública, né? Entender o que é público na universidade pública é uma discussão que tem que ser cada vez mais feita, né? Porque para a população em geral, se tu pergunta a diferença entre uma universidade pública e uma privada, eles dizem que uma é paga e a outra é gratuita.
Agora, a universidade pública só consegue defender a gratuidade, e hoje nós estamos de novo na fogueira, né, desse governo contra a gratuidade, mas ela só consegue defender eticamente a gratuidade se o produto dela for público, se aquilo que ela produz tem um sentido para uma grande maioria da população que não vai ter necessariamente acesso direto aos seus bancos acadêmicos, né? Que ainda é uma minoria populacional que aqui chega, né? Então, esse nosso compromisso da ideia de público, né, não pode desresponsabilizar nem os nossos professores, nem os nossos estudantes com essa dimensão social. Isso não é um discurso partidário, nem é um discurso religioso, né? Mas é um discurso cidadão. Acho que nós temos esse compromisso. Ou então, termina a instituição pública, cada um paga o que tem que pagar, como fez o Chile, por exemplo. Aí, claro, grande parte da juventude que não tem condições não vai para a universidade, vai para o seu lugar, né? Ou como essa ideia. Então, vejam, são construções também muito exigentes do ponto de vista de mudanças epistemológicas, que aí entra bem no campo de uma pedagogia que não é mais um pedagogês, né? Aquela ideia de receitas, né? E muitos professores acham que é baboseira de pedagogo. Outro dia eu fui fazer uma fala para um grupo de professores iniciantes no programa lá em Pelotas, eu achei muito interessante, porque um dos alunos já era uma pessoa mais madura. No final da minha fala ele disse assim: sabe, professor, eu trouxe um livro para ler e nem consegui abrir. E eu me dei conta da ideia dele, inclusive da ingenuidade dele me dizer isso. Eu trouxe um livro para ler e nem consegui abrir, né? Quer dizer, os professores vêm compulsoriamente, às vezes, para essas atividades, achando que aquilo não é uma baboseira, não tem nada a ver com eles, né? E até certo ponto, essa pedagogia mais prescritiva, né, ela realmente não mexe com as pessoas. Até quando interessa, pode ser que alguns de vocês estejam interessados no que eu estou dizendo, mas se vocês saem daqui e não tem uma continuidade de um trabalho coletivo, de uma reflexão mais sistemática, de um compromisso, isso se perde, né? Isso não tem muito sentido. E muitas vezes nós trabalhamos no subosto de uma pedagogia mais tecnicista, muito dessa lógica, né? Só de receitas. Mas a gente tem que entender um pouco também que nós vivemos num período, talvez desde a Segunda Grande Guerra, num período de profunda transformação epistemológica, de compreensão de conhecimento. E que essa compreensão de conhecimento, para nós, teve um impacto decisivo com a questão da informatização. Porque, tradicionalmente, a escola, ou a educação escolarizada, independente do nível, né, era a instituição socialmente reconhecida, talvez a única instituição socialmente reconhecida para fazer a distribuição do conhecimento historicamente produzido pela humanidade de uma geração para outra. Então, esse é o papel da educação escolarizada, né? Para isso, nós temos salas de aula assim, né, onde os alunos vinham para ouvir o professor de uma geração e ensiná-lo aquela cultura historicamente construída. Nesse sentido, né, para essa concepção de educação escolarizada, ela produzia uma concepção de docência. Então, se o papel da escola, né, era transmitir a informação historicamente produzida, o professor que se exigia, que se desejava, era um professor erudito, né, que tivesse o máximo de conhecimento sobre um campo de saber e que tivesse algumas habilidades de comunicação que pudesse distribuir esse saber, esse conhecimento para os seus estudantes, né? Então, essa é a ideia. Era um processo centrado no professor e centrado, então, no acúmulo de informações. De tal forma que se criou uma ideia de que um bom professor é um professor seguro. Ser seguro é não ser pego em dúvida, né? Não ser pego em dúvida. O professor fica desconfortável se um aluno pergunta alguma coisa que ele não sabe. Porque imagina-se que a sua autoridade se afirme em cima dessa condição de ter todas as respostas, né?
Ora, com o advento desse processo de informatização, esse papel da instituição escolarizada foi se fazendo corrosivo, né? Foi se corroendo. Por quê? Porque a escola, então, perde essa condição de ser o único espaço de distribuição do conhecimento, porque o conhecimento está disponível através dos aparatos tecnológicos e qualquer um tem acesso, né? E houve um momento que até alguns teóricos chegaram a levantar a hipótese do fim da escola. Não precisaria mais. Por que eu vou gastar dinheiro, né, com movimento, com estrutura, etc., se a informação está disponível, né? E, de fato, eu penso que seja assim. Entretanto, nós temos percebido, defendido, não só nós, mas um coletivo de pessoas, de educadores, que entendem que uma coisa é informação e a outra coisa é o conhecimento. E para transformar a informação em conhecimento, é necessário acionar outras dimensões intelectuais e culturais para esse processo. Então, o professor não mais é a principal fonte da informação, mas ele tem que ter a informação para poder ser a ponte entre a informação e as estruturas culturais, cognitivas dos seus estudantes. Ele perde um protagonismo, mas assume muito mais um outro protagonismo dessa ligação. E aí, né, nós temos uma colega bastante conhecida no meio, que é a professora Terezinha Rios, que inclusive é mineira, né? A Terezinha tem repartido algumas mesas comigo, e como filósofa ela fazia algumas equações socráticas, né? Ela dizia: ser professor não é difícil, ser professor é saber ensinar geografia a João. E ela dizia que ali estão os 3 saberes da docência, né? Primeiro é saber de geografia. E isso, em geral, nossos professores até sabem, né? Sabem de geografia. Depois tinha que saber de ensinar. Então, é como transformar aquele conhecimento da geografia no conhecimento pedagógico da geografia. E o terceiro é saber de João. E nós sabemos pouco de João, né? Até pela condição, muitas vezes, de trabalhos muito coletivos, turmas muito grandes, mas também não, porque não temos essa ideia cultural de que eu preciso saber de João. E hoje nós temos Joões muito diferentes e distintos de um espectro, né, assim, imaginário homogêneo. Então, essa dimensão, ela vai tornando muito complexa a profissão docente. Que vejam, antes era só saber o conteúdo, né? Hoje, além de saber, continuar tendo que saber cada vez mais o conteúdo, se exige do professor esses outros saberes fundamentais para o exercício da sua profissão, sob pena de não termos mais necessidade de professores ou de instituições escolarizadas. Então, essa emergência nos coloca numa condição bastante complicada nessa realidade brasileira da universidade, né? Porque ao mesmo tempo que as políticas não encaminham para esses saberes, por um lado, por outro lado, tem cobrado muito o rendimento acadêmico, né, em função, inclusive, da inversão econômica que se faz em relação ao produto, né? O que estamos conseguindo fazer do ponto de vista com essa juventude que nos chega. Além disso, eu penso que há uma dimensão pessoal do professor, né? O professor, eu acho assim, não sei, mas eu acho que o professor, para ser feliz, para se realizar um pouco na profissão, ele se realiza nos alunos, né? Eu estou com 53 anos de profissão, né? Então, muitas vezes me pergunto, e eu mesmo me pergunto, o que eu estou fazendo aqui, né? Bom, é porque eu acho que tem sentido para mim o que eu faço. Eu sinto assim que eu continuo me alimentando dos meus alunos, né? Aquilo é importante para mim, é uma atividade
também me traz retorno, né? Que pese hoje eu sou uma professora voluntária, não ganho um tostão para ser isso, né? Só voluntária mesmo, né? Mas não ganho em termos econômicos, mas ganho em termos de vida, né? Em termos de capacidade intelectual, de convivência, etc. Eu não vou dizer que todo mundo vai precisar trabalhar 55 anos, não é isso que eu estou cobrando de vocês, né? Mas eu acho que a gente estar confortável na sua profissão é ter que achar um sentido para ela, né? Por mais que seja difícil, por mais que eu esteja não esteja no ambiente ou com os recursos que eu consideraria totalmente os adequados, né? Mas a balança do positivo, do ponto de vista de gente, de pessoas, né? Nós tivemos um médico que foi nosso reitor lá em Pelotas, do qual a época que eu fui pró-reitora, que ele dizia que para algumas profissões, no vestibular, tinha que se pedir, a pessoa tinha que atestar que gostava de trabalhar com gente. E entre elas estava a medicina e a docência, né? E veja, não é que quem não gosta de trabalhar com gente seja um monstro, né? Não. Mas há pessoas que realmente não gostam, né? Hoje, cada vez mais, preferem os laboratórios, preferem as máquinas, preferem... Antigamente eram os papéis, agora hoje nem vai ter papel, né? Um serviço burocrático. Então, quem escolhe uma profissão que vai trabalhar com gente, né? Diretamente com gente, tem que ter algum tipo de satisfação com esse processo, né? Senão vai fazer outra coisa. Tem muita coisa para fazer, né? Senão vai fazer outra coisa. Porque não só faz mal para as gentes, como faz mal para si mesmo, uma certa violência com esse processo. Claro que a gente não descobre isso logo no princípio. Se tu vai perguntar, a maior parte de nós, não a minha geração, que o magistério já era quase natural, assim, né? As mulheres não faziam outra coisa, a gente só tinha que ir para a escola normal e ser professora. Mas hoje em dia eu vejo, em relação às minhas netas, os outros jovens, né? O espectro de profissões é muito maior, mais amplo, então há a possibilidade de fazer uma escolha, né, de outros tipos de trabalhos, né? Agora, a docência pressupõe as pessoas, né? Conviver com as pessoas, né? O contato com as pessoas, né? Preocupar-se com as pessoas. Isso tudo faz parte dessa dimensão mais subjetiva de uma profissão, mas que dela depende também o seu êxito, né? À medida que tu acredita no teu estudante, tenha ele as dificuldades que tiver, as chances de sucesso dele são muito maiores do que aquele professor que diz, olha, comigo ninguém passa, né? O 8 é a nota mais alta, né? A média vai ficar nos 4. Então, já prepara todo o ambiente da não aprendizagem. Então, essa mudança epistemológica, né, ela faz com que o professor, aquele professor que tinha na segurança quase que a estrutura da sua profissão, hoje tem que incorporar a insegurança como um valor. Porque nós já não temos mais respostas definidas para tudo. O conhecimento está sempre em movimento, né? Nós não temos nenhuma garantia de que os nossos estudantes que se formam hoje estarão daqui a 10 anos utilizando o conhecimento, mesmo que estejam na mesma profissão, utilizando o conhecimento que nós veiculamos nesse tempo, né? É muito rápido, a mudança é muito grande. Então, muito mais do que trabalhar com as certezas, nós precisamos aprender a trabalhar com a incerteza, né? Incorporar a insegurança como um valor, que é aquela ideia de que eu, professor, também tenho dúvidas, né? Que eu, professor, também não posso me incomodar de dizer não sei, né? Mas que eu preciso estar preparado para trabalhar com essa dúvida, o que é muito mais complexo do que o paradigma das certezas, onde eu preparava a minha aula como uma estrutura toda montada, né? Inclusive, qualquer pergunta que o aluno fazia na metade da aula, a gente dizia assim, não, isso depois tu vai saber, né? Não é agora. Porque a pergunta desarticula a organização do pensamento. Mas, infelizmente, nós ainda estamos um pouco longe dessa ideia, né? De trabalhar com a dúvida. Por isso que é tão difícil pensar na dissociabilidade do ensino e da pesquisa. Porque nós temos um ensino prescritivo, né?
das verdades, que vai do mais simples para o mais complexo, do teórico para o prático, do mais anterior para o mais recente. Só no ápice dos currículos tradicionais é que o aluno vai para a prática, através dos estágios, né? E a pesquisa faz o inverso totalmente. Porque o que se pressupõe para fazer pesquisa é a dúvida, é um problema, é uma pergunta. E de onde nasce a dúvida e o problema e a pergunta? Somente da leitura da prática. Quando a gente não sabe nada de um campo de conhecimento, a gente não consegue nem fazer uma pergunta. Então, primeiro eu tenho que ter uma imersão no campo de realidade, de prática, para poder ter dúvidas, assim que se faz a pesquisa. Por isso que o meu problema é meu, não é de vocês. A gente não pode trocar problemas, porque cada um tem o seu a partir da sua condição de prática, de vida, né? Então eu tenho um problema, aí eu vou olhar a realidade, né, coletar dados, ver empiricamente enfim, a bibliografia, etc., que ilumine meu problema, né, para depois procurar a teoria que me ajude a explicá-lo. Então veja, nós temos duas pirâmides ao contrário, por isso é tão difícil de fazer a tal da dissociabilidade do ensino e da pesquisa, especialmente na graduação, né, porque a pirâmide do ensino vai com uma lógica de ideia de conhecimento, né? De conceito de conhecimento. E a pesquisa vai com outra lógica. Né? Então o discurso da indissociabilidade se perde, porque na pesquisa a dúvida é o valor. Vocês veem, vocês que estão em pós-graduação, até a gente chegar ao problema, é um sufoco. Né? Depois que termina o problema, parece que as coisas vão se esclarecendo. Né? Então, essa nossa dificuldade de apreensão da realidade, para torná-lo um problema de conhecimento, um problema científico, né? É o que é difícil. É muito mais fácil do que saber leis ou prescrições teóricas, etc., que já estão feitas, já estão dadas por outros autores. Né? Então, enquanto a gente não equalizar essa relação da epistemologia, do ensino com a pesquisa, o discurso da indissociabilidade fica falso. Né? Bom, mas alguns podem pensar assim, mas a graduação necessariamente não é o lugar de fazer pesquisa. Né? Eu tinha muito essa contestação de colegas que trabalhavam só na pós-graduação. Mas isso é perigoso, porque a pesquisa tem um compromisso com o produto, não vai se lançar no mercado ou no trabalho, enfim, na sociedade, um conhecimento que não passou solidamente pela dimensão investigativa. E até é verdade, eu acho que a pesquisa tem essa dimensão. Um tempo já bastante atrás, né, que eu estava muito com essa dúvida na minha cabeça, eu encontrei um texto do professor Nilvênio Paoli, da Unicamp, que ele fazia uma diferença entre ensino para a pesquisa e ensino com pesquisa. E ele dizia claramente que a pós-graduação é o lugar do ensino para a pesquisa. Né? A pesquisa é o mote, o aluno faz uma dissertação, uma tese, é o resultado do seu trabalho, ele tem disciplinas de metodologia da pesquisa, né? E que a graduação era o lugar do ensino com pesquisa, ou seja, que nós utilizássemos, né, a concepção de conhecimento da pesquisa para ensinar. Isso significa que eu não começo dando os conceitos para depois chegar à prática, mas que eu tenho que inverter esse processo, discutir primeiro a prática daquele campo para depois chegar à teoria. Significa que eu tenho que valorizar mais a dúvida do que a certeza. Às vezes provoco também os professores porque eu trabalho. Tentem fazer uma prova pedindo perguntas, em vez de pedir respostas. Né? Porque as nossas provas eternamente pediram respostas. Às vezes fazer boas perguntas é mais difícil do que dar simples respostas. Né? E a história
da educação escolarizada foi sempre de punir a dúvida. O aluno que pergunta, ele manifesta o não saber. E o não saber é uma coisa não agradável para a escola. Se pune o não saber. A escola premia o saber. Né? Eu vejo que tem toda uma dimensão epistemológica também nesse processo, que não é só a questão das redes de informatização e da tecnologia, mas toda uma outra compreensão de conhecimento que vem muito forte do discurso acadêmico. Ninguém é contra a dissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Só que se naturalizou de tal forma esse discurso que até as três funções existem, né? Ensino, pesquisa e extensão. Agora, a palavrinha palavrona, né? Indissociabilidade, poucas pessoas conseguem discuti-la, né? Porque, inclusive, a própria estrutura das universidades optaram por essas três funções em paralelo. Nós temos pró-reitoria de ensino, pró-reitoria de pesquisa, pró-reitoria de extensão, projeto de ensino, projeto de pesquisa, projeto de extensão. Né? Então, elas andam par e passo, mas a ideia da indissociabilidade vai se perdendo. Né? E aí, se eu inverto, por exemplo, se eu parto da prática para produzir a pergunta e produzir o conhecimento do ensino, eu tendo a voltar para a prática, né? Vai fazendo um círculo assim, virtuoso, né? E fazer sempre essa retroalimentação. Então, gente, ser professor não é tão simples. Né? Ser professor é uma responsabilidade pessoal, né? Ao mesmo tempo, é uma escolha de vida, né? Para o qual aqueles que não se acham estimulados, não é capazes todos somos, mas estimulados, eu acho que devem procurar outro caminho. Mas quem assume essa profissão, faça realmente o possível, né, para conseguirmos alcançar os nossos objetivos, que é não só a formação intelectual dos nossos alunos, mas que tanto estamos precisando, né? Uma formação cidadã, cidadão, uma formação ética e responsável não só por mim, mas pelo coletivo, né? Um pouco a ideia do Hemingway, se perguntar por quem os sinos dobram, né? Eles dobram por ti e por todos. Muito obrigado.